escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito... Olá a todos, como vão? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa classe, né, da Escola Dominical. A lição de hoje é a lição de número 12. E a pergunta é: Deus me conhece? A lição de número 12. Quer dizer, você tem certeza de que Deus te conhece? E a gente vai estar estudando hoje isso, né? Vendo o que a Bíblia diz a respeito desse tema. E o nosso texto básico está lá no Salmo 139, né? A lição passada nós lemos, né? Foi lido o Salmo 139, e agora nós vamos continuar a leitura dele, né? A partir dos versículo 14, né? do 13, né? do Salmo 139, né? Diz assim o texto: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim, né? É um texto fantástico, né? Todo o Salmo 139 é um texto que fala de um relacionamento maravilhoso de Deus conosco, né? E é um texto que mostra como Deus nos conhece, né? A forma como Deus se relaciona conosco, como Ele nos conhece, é uma forma muito profunda e diferente daquilo que nós temos de relacionamento entre as pessoas. Um primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem hoje, infelizmente, né, a vida humana ela tem sido muito banalizada. Aqui eu trouxe duas imagens chocantes, né? Uma criança aqui subnutrida, né, e um abutre esperando só ela morrer, né? E aqui a imagem terrível de uma explosão atômica, né? Nós tivemos exemplos na história, né, de Hiroshima e Nagasaki, de duas explosões nucleares. E assim, para quem não sabe como funciona, né, uma explosão nuclear, vocês certamente devem ter estudado na escola as transformações da matéria, né, sólido para líquido, né, líquido para gasoso. E vocês viram que há a possibilidade de transformação do sólido para o gasoso, a tal da sublimação. E a bomba atômica ela faz justamente isso. O calor que ela gera é tão grande que ela transforma toda a matéria sólida para o estado gasoso. Isso é uma amostra, né? A gente pode citar outras situações, né? Mas isso mostra como a vida humana tem sido banalizada, né? Como a vida do ser humano ela tem sido diminuída, né? Mas o que o texto nos traz é que Deus se importa conosco. Para Deus, a vida humana ela é importante, né? Ao ponto de Ele ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm, não foram criados dessa forma, né? Somente o ser humano é que foi criado
a imagem e semelhança de Deus, né? E não só isso, né? Deus também nos desejou, né? Nós, seres humanos, não somos fruto do acaso, né? Talvez você já tenha ouvido ou lido alguma coisa, né? Mas para muitas pessoas nós surgimos do acaso, a vida surgiu do acaso, né? Então, a matéria, após o surgimento do universo, começou a se formar, a formar estruturas, em determinado momento dessa, vamos dizer, desse movimento cósmico, né, surgiu a vida, né? Houve a Terra se esquentou, houve uma sopa proteica, né? Para muitas pessoas nós somos frutos dessa sopa proteica, né? Que daí surgiu a vida, né? Agora, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que nós não somos fruto desse acaso, né? Não foi uma combinação aleatória de moléculas que nos gerou. Nós não surgimos em função do acaso, né? Mas sim houve um ser lá na eternidade, Deus, né? Que com sua vontade ele nos desejou, né? E ele nos formou, né? Para você ter uma ideia de como é fantástica essa questão, como é fantástica a criação de Deus, né? Uma molécula de DNA, ela já aparece na primeira célula no momento da concepção. Então, no início, naquele primeiro início da concepção física do ser humano, né, já aparece aquilo que ele vai ser. E por quê? Porque lá na eternidade, né, Deus ele já se preocupou conosco. Deus ele pensou em nós. Deus projetou como nós seríamos, né? Então, nós somos fruto de um ser que tem vontade, um ser que pensa, né? Um ser que projetou a cada detalhe da nossa vida, né? Então, eu posso dizer que Deus quis você, Deus quis a mim, né? Nós somos fruto da vontade de Deus, né? A gente vê lá no Salmo 139, versículo 13, né? Dizendo, tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe, né? Quer dizer, houve um ato de vontade na minha criação. Deus se manifestou, Deus criou, né? Deus pensou em mim lá desde a fundação do mundo, né? Ele pensou em cada detalhe da minha vida, em cada parte da minha existência, né? Isaías 46:3 diz o seguinte, ouvi-me a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, né? Aqui, obviamente, a ideia em que o escritor está trabalhando é que Deus já nos conhecia antes de nós existirmos, né? Quando fala que levo nos braços desde o ventre materno, ou seja, desde antes da minha existência física, né, Deus já nos conhecia. Ele já sabia todos os detalhes da minha vida. E não apenas ele sabia, ele projetou todos os detalhes da nossa vida, né? Só para vocês terem uma ideia de como nós somos uma criação maravilhosa de Deus, né? O número de átomos do nosso globo ocular é maior do que todas as estrelas de todos os universos conhecidos, né? Quer dizer, num globo ocular, né? Uma complexidade. Se você um dia estudar isso, for para a área médica, você vai saber como o globo ocular é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Isso tudo é fruto da criação de Deus. Mas Deus não se preocupou só com esses detalhes físicos que são importantes, né? Nós vimos que nós fomos desejados por Deus, né? Não nascemos do acaso, né? Não somos filhos da chocadeira, né? Como dizem alguns, né? Nós somos, por isso, amados por Deus, né? Fomos desejados por Ele, por isso Ele nos criou e nos amou, né? A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Deus nos ama, né? Deus nos desejou, Deus nos criou
e Deus nos amou. Né? Então, o relacionamento que Deus tem conosco é muito mais profundo, né? É uma forma de conhecimento muito mais profunda, né? Do que simplesmente como alguns dizem, que Deus criou todas as coisas e depois deixou o mundo à sua própria vontade. Não, Deus não fez isso, né? Nós temos que Deus ele nos formou, né? Nós somos formados a partir da vontade de Deus, né? Nós vemos lá no Salmo 139, 14, o salmista falando: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O salmista ele não tinha naquela época, Davi não tinha na época conhecimento científico para compreender todas as nuances da criação de Deus. Ele não tinha isso, né? Mas ele conseguia compreender que a criação de Deus, que o modo como nós fomos criados, né, é um modo maravilhoso, né, que está além da compreensão do ser humano. E ele continua, né, dizendo que os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui a ideia, né, do salmista é que nada foi encoberto a Deus. Deus, ele, desde o início, ele se preocupou com cada detalhe, né? Por isso que ele fala aqui que no oculto fui formado e entretecido, né? A ideia aqui do entretecido é tecido em cada detalhe, né? Cada detalhe Deus se preocupou quando ele formou a nossa vida, né? Então vocês têm a ideia. Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui é interessante que Paulo usa a palavra aqui feitura, né, que no grego é a palavra poiesis, da onde vem poema. A ideia que Paulo coloca aqui é que nós somos poemas de Deus, né? E é lógico, né? Quando eu falo em poema, eu estou falando de uma situação de exclusividade, né? Cada um de nós é feito de uma maneira única, né? Nós podemos dizer, portanto, que nós somos exclusivos, nós somos únicos, né? Nós não somos uma criação em série. Talvez você tenha estudado ou visto alguma coisa na escola sobre o período do Fordismo, né? Que é começo do século XX, quando surgem as fábricas modernas, o conceito moderno das fábricas, né, com a produção em série, né? Isso surge com Henry Ford nas suas fábricas. Então você consegue produzir vários produtos iguais de forma rápida. São produtos que não são exclusivos e não são únicos, mas são produzidos em série, né? Aqui, quando nós lemos Efésios 2:10, né, pois somos feitura dele, o que nós estamos vendo aqui é que cada um de nós é uma criação exclusiva de Deus. Não fomos criados iguais aos outros. Deus se preocupou com cada detalhe da nossa vida, né? O que nos dá, obviamente, a nossa individualidade, né? Essa exclusividade, né? A unicidade é o que nos torna indivíduos, né? A palavra indivíduo é justamente isso, aquilo que não pode ser dividido, né? O que nós somos, né? Nós somos aquilo que Deus pensou, nós somos aquilo que Deus projetou, né? E Deus projetou a cada um de nós de uma maneira particular, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira diferente, né? E nós temos que entender, né, que aquilo que nós somos, o jeito como nós fomos criados, né, a nossa personalidade, tudo isso, né, é fruto da vontade de Deus. E nós temos que pegar toda a nossa vida, né, e colocar de forma grata aos pés de Deus. Então, Deus nos planejou muito antes de nós existirmos. Nós somos um projeto, né? Não um projeto do acaso, né? Mas um projeto de alguém que pensou em nós. Lá em Jeremias
nós vemos no capítulo 1, versículo 5, né? Jeremias falando, antes que eu te formasse, né? Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísses da amada, e te consagrei, e te constituí profetas às nações. Então, antes de nós pensarmos, antes de nós existirmos, antes da nossa história começar, Deus já nos conhecia. Né? Nós somos um projeto da eternidade. Na eternidade de Deus, Ele nos concebeu. Né? E olha que fantástico, né? Nós passamos a ser formados, né? Temos um início, um projeto, né? Uma história escrita por Deus, que tem início e que não tem fim, porque nós vamos viver com Ele na eternidade. Né? Isso é algo para além da compreensão humana. Né? Nós não conseguimos explicar isso de uma forma racional. Né? Está acima da compreensão humana. Né? E por isso que o salmista falou, olha, o Senhor me formou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Né? Eu não consigo compreender, né? Eu sei que o Senhor me conhece. Desde a eternidade o Senhor já me conhece. O Senhor formou cada detalhe da minha vida. Né? Isso é algo maravilhoso para mim. Né? Então, diante disso, né, qual a postura que o Salmo nos mostra que nós devemos ter? Né? Quer dizer, diante desse conhecimento de que Deus nos conhece de uma forma maravilhosa, Deus nos formou de uma forma maravilhosa, né? Qual tem que ser a nossa postura? Né? O Salmo diz que, primeiro, né, nós temos que ter gratidão. Lá no Salmo 139, 14 diz, graças te dou. Né? O salmista ele reconhece, né? Deus nos fez de uma forma maravilhosa, então tem que ser grato por isso. Né? A gente vê hoje na sociedade que muitas pessoas não se conformam com o jeito como elas nasceram. Né? Elas tentam mudar a aparência, tentam mudar a personalidade, né? E o salmista fala, não, o Senhor me fez assim, né? E eu tenho que ser grato por isso. Né? O Senhor me fez assim para um propósito, né? E eu tenho que colocar a minha vida nas tuas mãos e servir da melhor forma possível. E isso só é possível quando eu entendo, né, que aquilo que Deus me fez, Ele fez para a honra e glória do nome dEle. Eu tenho que ser grato, portanto, por aquilo que Ele fez na minha vida. Né? Também, eu tenho que ter uma postura de humildade. A gente vê o salmista dizendo, né, essa necessidade de nós sermos humildes. Né? Salmo 139, versículo 17, diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista reconhece que Deus é maior do que ele, do que a vida dele, do que qualquer coisa. Deus está acima de todas as coisas. Então, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus estão muito acima daquilo que o homem pode pensar. Né? O ser humano pode achar que ele sabe alguma coisa, né? Que ele pode alguma coisa, mas perante Deus o homem não pode nada. Né? Porque o nosso Deus é aquele que criou os céus, que formou a terra, né? Que fez estabelecer, né? Olha lá o que diz Isaías 45, 18, diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Né? Então, os pensamentos de Deus, né, eles são muito grandes. Né? Basta a gente olhar como é a natureza, como é a criação de Deus, né? O universo, né? A complexidade que é o universo, as estrelas, a complexidade que é a natureza, né? Tudo isso é obra de um pensamento muito superior. Né? Nós não podemos considerar isso como um acaso. Como falei no começo,
como muitos entendem, que a criação é fruto de um acaso, né? Uma combinação aleatória de moléculas fez surgir toda essa complexidade. Não. O salmista fala: Senhor, os teus pensamentos são preciosos, né? A soma deles é muito grande, tá muito além daquilo que o ser humano pode entender. E além da gratidão, da humildade, né, também o Salmo diz que nós temos que ter o entendimento, né? Salmo 139, 14 diz: e a minha alma o sabe muito bem. Né? O que o salmista está querendo colocar aqui? Né? O que a gente quer colocar com relação a ter entendimento? Né? Significa que eu tenho que não só ter esse conhecimento de que Deus ele tem pensamentos que estão além da compreensão humana. Não basta eu ter esse conhecimento de que Deus me formou de uma forma assombrosamente maravilhosa, né? Mas todo esse conhecimento tem que produzir mudança na minha história. Não basta eu continuar vivendo como se Deus não estivesse no controle da minha vida. O que a gente tem visto são muitos cristãos que têm um conhecimento meramente teórico da Bíblia, quando o tem, né? Muitos nem isso têm, né? E o conhecimento fica apenas na teoria, né? E a vida cristã, ela é uma vida prática, né? E a minha alma sabe muito bem, ou seja, eu tenho um conhecimento que é teórico, eu conheço a tua palavra, eu conheço aquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor fala na palavra. Então, eu tenho que ser grato, eu tenho que buscar humildade, eu tenho que buscar um entendimento que se traduza numa mudança da minha história. Deus é aquele que ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Né? Quando nós entregamos a nossa vida para ele, nós estamos permitindo, né, que ele transforme a nossa história de acordo com a vontade dele. Né? Deus faz aquilo, como nós vemos lá em Romanos 8, 28, né? Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos ama. Nós vimos lá no começo da aula que nós não somos fruto do acaso, mas nós somos amados por Deus. E nós temos que transformar todo esse conhecimento de Deus em vida prática, entregando a nossa vida para Ele, para que Deus possa realmente fazer toda a vontade dele na nossa vida. Né? A minha oração é que nós entendamos isso de uma forma teórica, né, na nossa mente, mas principalmente que isso se traduza em uma vida voltada para o Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida para a honra e glória dele. Amém.